Quem estava lá? Papai e mamãe, arrependidos de ter deixado-os na floresta. A família nunca mais passou dificuldade. Então, todos foram felizes para sempre. Essa história está errada. Está errada essa história. Essa é a propaganda difamatória que duas crianças delinquentes fizeram contra a minha cliente, a dona Lourdes. Cadê João? Cadê João? Agora eu vou ter 3 minutos para montar o meu caso e depois ele vai defender. Agora conta. Pessoal, vocês vão servir. Presta atenção. Vocês podem fazer a anotação durante a discussão e vocês vão ter que decidir no final quem tá certo e quem tá errado. Tá? Mas a gente vai discutir aqui. Precisa certo? anotar? Se tu quiser, tu pode fazer a anotação durante a discussão. Vinícius, cadê o técnico? Não tô vendo, tá escuro isso aí. Mas eu Alcança um livro aí. Por favor. Porque tu tá perto. Podemos começar? Peraí. Tem que clicar, né? Alguém clica. Tá, clicou, clica. Eu sou anoto os lápis. Admirados jurados, vocês estão aqui hoje para decidir o destino de duas crianças delinquentes que assassinaram a dona Lourdes, uma senhora que se estabeleceu na sociedade como uma confeiteira conhecida e que foi brutalmente assassinada por duas crianças, dois delinquentes que ela abrigou na sua casa. Duas crianças que estavam em situação de rua, em situação de abandono. A dona Lourdes, minha cliente, ela abrigou essas crianças em casa. Ela deu comida, ela cuidou, estava todo o tempo com eles. Coisa que os pais, os responsáveis, não fizeram. Abandonaram as crianças. Negligenciaram a existência de dois adolescentes, pré-adolescentes, que não sabem se defender no meio de uma floresta. A minha cliente nada mais fez do que abrigar duas crianças que vieram na frente da casa dela, que depredaram a casa dela. A casa dela que tinha doces enfeitando, uma confeiteira honesta. A defesa vai tentar convencer vocês de que ela era uma bruxa, de que ela era uma vilã, de que ela fazia e acontecia. Mas vocês vão ter que decidir aqui. Vocês vão ter que determinar se isso é verdade. Se a minha cliente, a dona Lourdes, uma senhora honesta, confeiteira, trabalhadora, certo? Que estava na sua casa, que ela não foi atrás de ninguém. Ela não queria agredir ninguém. Ela não queria fazer mal a ninguém. Inclusive uma cidadã da sociedade. Uma cidadã que faz mais, que ajudou essas crianças. Certo? Você não tem que decidir aqui qual vai ser o destino dessas crianças. Minha cliente está morta. Minha cliente foi assassinada. Certo? O que a gente vai fazer? Não acreditem quando vocês ouvirem na defesa mentiras e factoides da minha cliente, sem comprovação. Aquele vídeo que vocês viram foi o anúncio, foi a propaganda. A propaganda difamatória que essas duas crianças fizeram, junto com um lobby de defesa da criança, que quer justificar as ações desses delinquentes juvenis. Peço que vocês sejam justos e com a disposição. Senhores jurados, nobre colega, podemos fazer assim, até concordo que os pais negligenciaram essas duas coitadas crianças, vítimas da sociedade. Porque essas duas crianças foram vítimas de uma serial killer. Uma senhora que cometeu um crime premeditado, construindo uma casa para atrair crianças
que nem hoje na internet atrai crianças para sites obscuros, mas ele atraiu crianças para uma casa feitas de doces para cometer cárcere privado das crianças, cerceamento da liberdade, tá? De João, fazendo a Maria, coitado, trabalho servil de escravo, trabalho infantil que está no Código Penal, que é crime. Tá lá no código, depois eu vou ler o código, as leis. Então vocês vão acreditar que a dona Lourdes, uma verdadeira bruxa, que ela fez esse crime por meditação, que essas crianças vão ser delinquentes, elas são vítimas da sociedade. Os pais negligenciaram, concordo com a acusação. Mas também elas foram vítimas dos pais e dessa senhora que usurpou a liberdade. E o crime de cárcere privado está aqui. Não sou eu, está na lei. Cárcere privado previsto no artigo 148 do Código Penal. Pena base, de 1 a 3 anos. Aumenta a pena se a vítima for menor de 18. E aqui, ó, em caso de sofrer tratos de sofrimentos físico, mental e moral, a pena pode variar de 2 a 8 anos. Então vocês vão deixar livre essa senhora. Então pensem bem, senhores jurados, na hora de votar, de decidir, ok? Pensem muito bem se vocês vão deixar livre uma senhora coitada, né? Se vou deixar uma senhora serial killer ou dois menores ao relento à margem da sociedade. Reflitam e pensem, mas decidem com justiça, ok? Agora a gente vai começar o nosso debate, então. Fala. Agora a gente vai começar o nosso debate. Com uma estrutura de debate. Então, a gente pede 1 minuto para pergunta, 3 para resposta, 2 para réplica. Certo? Tá. Como é que foi a... Já acabou. Vamos começar? Tá. Primeiro tem que ter uma hora. Quer começar perguntando? Ou quer que eu pergunte? Tu começa perguntando ou pergunta? Eu começo? Pode perguntar. Eu começo? Pode começar agora. Pessoal, eu vou ter 1 minuto para pergunta, o Eduardo vai ter 3 minutos para responder a pergunta e eu vou ter 2 para refutar a pergunta, certo? Eu pergunto. Não. Silêncio. Não, deixa. Eu pensei que era eles. Tá, mas vai. Pergunta. Na próxima a gente pode Tá. Pode começar. Defesa, tu falou que a minha cliente é uma bruxa. Com quais, eu repito, com quais evidências tu consegue comprovar que a minha cliente é uma bruxa? Primeiro, cera conhecida. Por que ela utilizou a mão de obra de menor e cárcere privado de menor? Por que ela utilizou essas artimanhas? Se ela era doceira e conhecida na sociedade. A minha cliente, Dona Lourdes, ela estava registrada no Estatuto da Criança como acolhimento familiar. Ela era um braço gentil da sociedade junto ao Conselho Tutelar, e ela fez o abrigo dessas 2 crianças que foram abandonadas. O papel dela foi só esse, certo? Ela não prendeu ninguém. As crianças estavam na tutela, na guarda legal dela, certo? Guarda legal, utilizando grades para segurar João, oferecendo alimento para engordá-lo, sendo que cerceamento da liberdade de ambos, não convivência familiar
Eu sei que os pais não estavam ali, mas familiar e comunitária, não podendo sair, ficando presos na casa. Isso é um acolhimento ou é uma prisão? Que pergunta a gente faz? Acolhimento ou prisão? Quando acolhido é o aconchego da família, é carinho, não prisão, não trabalho forçado. E aí, como é que fica? Minha pergunta agora. A defesa está alegando que essas crianças foram presas. Essas crianças que estão aqui na frente de vocês. A minha pergunta é: como eles comprovam que foram presos? Porque até onde a gente sabe, essas crianças foram alimentadas, essas crianças estavam abrigadas, essas crianças... Quem vai comprovar que essas crianças estavam presas? Quem vai comprovar? Quem foi lá visualizar isso? Ah, a gente vai acreditar então no depoimento de dois delinquentes juvenis que assassinaram a minha cliente? Vocês não podem falar. Ninguém chamou a conversa de vocês aqui. Quem está defendendo as advogadas. Não, gente, no tribunal, o cliente não pode falar. Só se ele for chamado para depor. Mas daí a tua defesa tem que a tua defesa que tem que me policiar. Então, quem é que está testemunhando isso? Foi as crianças. É a pergunta também. Quem é que está testemunhando isso? Foi as crianças? Como que a gente vai comprovar que isso realmente aconteceu? Porque a gente está ouvindo o depoimento de dois assassinos. Dois assassinos, mas foi a autodefesa. Maria, com aquela ânsia de ver o irmão encarcerado, teve a autodefesa de, primeiro, em si, e de libertar o irmão. E vendo que essa senhora, Dona Lourdes, estava aqui em casa privado do seu irmão, teve esse estímulo, essa luz e essa autodefesa de libertação. E o inevitável, teve que ou eram os dois, ou era a Dona Lourdes. Lutar pela vida. Dada a resposta da defesa, eu quero ressaltar que a gente, como sociedade, tem... Como é o nome? Desculpa. Mecanismos? Não mecanismos. A gente tem agentes... agentes fiscalizadores que fiscalizam... Que dão suporte para as famílias. Por que essas duas crianças não tentaram ligar para um vizinho, denunciar para a polícia, chamar a polícia? A defesa que argumentou que essas crianças estavam sendo maltratadas. Tem alguma evidência física de que isso estava acontecendo? Até onde sabemos, as crianças estavam dentro de casa, presas, mas sendo alimentadas, sendo bem cuidadas. Alguém tem alguma evidência de que essas crianças sofreram agressão física? É isso. Não tem. Mas se o João estava sendo alimentado, não estava apanhando. Não estava apanhando, mas estava preso. Quem é que disse isso? Foi a Maria? A assassina? Isso é o que tu disse. Mas como que ela foi a assassina? Quem é que vai ajudar a corroborar o que a Maria está dizendo? Cadê as evidências? A Lourdes até morreu, mas nem sabe o que aconteceu. Pergunta, Coisas que resposta. eu estou falando que tem lacunas aí no meio. Era só tocar lá dentro. Luiz, o Edgar tá perguntando uma coisa aqui pra você. A gente já vai abrir uma pergunta, mas calma. A gente agora. Só vou finalizar o meu caso aqui. A gente precisa de evidência. Não tem nenhuma evidência que as crianças estavam sofrendo agressão física. E eu quero ressaltar isso para vocês, jurados. Porque vocês vão ter que decidir. Porque a minha cliente está assassinada. Ela já morreu. E agora, o que vai acontecer com essas crianças? Vamos pôr pra nada. Mas, tá, para eu também vou finalizar. Mas já que a acusação
A defesa dos meus dois clientes aqui está amparado no ECA, na Lei 8.069 de 90, que estabelece os direitos e deveres das crianças e adolescentes, assegura a proteção integral, assegurando o direito à vida, saúde, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Só que não estava acontecendo isso. Eles estavam presos e forçados ao trabalho. Aí vocês decidem quem estava certo. A gente vai abrir para perguntas, gente. A gente vai abrir para perguntas agora. Vocês querem deixar o Edgar perguntar primeiro? Sim. É porque ele não é jurado, tá? O Edgar vai fazer a pergunta dele. Eu não entendi, né, por parte da acusação contra as crianças, né? Porque para mim elas são vítimas desde o início. Elas foram vítimas no momento que a mãe, né, os pais, né, mandam duas crianças pequenas no meio de uma floresta, sem algum acompanhamento, para irem levar os doces para... Não, confundi com a outra vazia. As duas foram mandadas para a floresta. Vocês estão vendo que a pergunta não faz sentido para o nosso contexto. Eu não confundi. É uma pergunta inflamatória. É uma pergunta inflamatória. Eu não confundi. Uma fábula que marca nem... um minuto, eu tenho um minuto. Marca um minuto. Tá. Os meus questionamentos em relação à acusação. Primeiro, ao meu ver, essas crianças são vítimas desde o início. Elas foram largadas numa floresta, duas crianças indefesas que passavam necessidade e viram no meio do caminho uma casa. E no sentido de se proteger dos animais, dos intempéries, entraram nessa casa. Segundo, sim, tem provas que eles foram privados da liberdade. Porque, independente, e tinham também gaiolas lá dentro, tinham os algemas onde eles eram presos. E também, pelo exame da perícia de saúde, ele já sabe. Pelo exame foi constatado que eles adquiriram diabetes porque ela obrigava eles a comerem doce. E o que vocês têm a dizer sobre isso? Acabou. Já, desliguei, mas... A pergunta se refere às evidências criadas aqui. Quando os policiais chegaram na casa, as crianças estavam soltas. A única evidência registrada e apresentada aqui até agora foi o depoimento da Maria. Posso falar? Não foi apresentada nenhuma evidência sobre isso, senhor. Não foi apresentada nenhuma evidência. Inclusive, a defesa nem levou em consideração que essas crianças estavam com... Como é que é o nome? Diabetes. A minha cliente, a dona Lourdes, ela é uma confeiteira. Há a possibilidade dessas crianças terem se exaltado no que elas estavam consumindo e comerem mais doces que o comum? Existe a possibilidade, ela é uma confeiteira, é o trabalho dela, na casa dela, que ela abrigou essas crianças. Certo? Então, cadê as evidências para comprovar? A defesa não mostrou nenhuma. As evidências são o cárcere privado, a própria gaiola, a própria chamariz da casa, o qual menciona que ela traía crianças para o seu convívio para fins escusos e atraiu essas duas crianças inocentes para fins de trabalho e alimentação. E ela fez premeditadamente isso. Ela não era só doceira. Ela traía as crianças. De novo, gente, eu tô falando pra vocês. A defesa tá falando, mas não tá mostrando evidência do que tá acontecendo. Supõe-se que a minha cliente estava tentando atrair crianças. Mas eu já disse e já corroborei.
o trabalho dela era confeitaria. Ela era conhecida na comunidade por fazer doces. Ela fazia o marketing social dela com a casa dela. Foi apresentado pela acusação. Agora a defesa está buscando pessoas externas para tentar montar o caso deles. Não tem evidência. É a defesa que apresenta. Posso falar agora? Só no último momento recebemos que foi na perícia agora, encontrado na casa da Dona Lourdes. Tá. Corpos de outras crianças, que a Dona Lourdes também assassinou. E outra coisa... Quem a minha cliente assassinou? E outra coisa... Tentativa, ela tentou assassinar ele. Tentativa de homicídio. E a Código Penal. E outra coisa, ela tinha o vará da confeitaria. Tinha. E primeiro que ela não podia brigar Foi apresentado esse alvará? Foi. O vará tá vencido. Onde está o alvará? Na minha apresentação foi apresentado que ela era uma confeiteira conhecida na comunidade estabelecida. Isso a defesa que tá falando. A gente queria as evidências. Essa é a evidência! Não, tá bom. Tá, então cadê o corpo também? O corpo que ele falou das criancinhas. Cala a boca, não doido, Foi tá descoberto certo. agora, chegou agora nos autos do Tá. processo. Ó, pessoal, quero que vocês Na última hora. prestem atenção que a defesa está acusando sem evidência em todas as suas falas. São acusações... São acusações inflamatórias contra a minha cliente. Não tem registro de agressão física. Não tem registro. Não tem registro. Eu tô falando na minha fala, gente. Eu tô usando o meu tempo. Não tem registro. Ele tá fazendo acusações falsas. Como é que tu sabe, sendo que ela tá morta, como é que sabe disso tudo? Eles, aquela era propaganda difamatória de uma defesa apoiada. Legítima defesa. Hã? Quem contou pro senhor que ela morreu? Vocês, Deixa eu falar. Eu. Deixa eu falar. Eu, Maria, sou inocente. a defesa vai intimar para depoimento? A defesa tá intimando para depoimento. Eu, Maria e meu irmão. Tu responde. Tá. Eu, Maria. Não, meu amor, tu não fala, tu responde pergunta, é diferente. Sabe, pergunta aí, então. Vai perguntar? Pergunta por Eu que vou eu fazer sou um- inocente. Tá. Pergunta por que eu sou inocente. Tá. Por que você é inocente? Eu sou inocente. Qual é a sua alegação? Porque ela me obrigou a querer abrir o forno. Se eu não empurrasse ela, quem seria comido? Objeção. Disse-me disse. Ela tá depondo em cima das intenções da minha cliente, coisa que ela não tem apropriação. Eu vou fazer umas perguntas. Tá, faz a minha. Olha, vai gravar. Eu tô gravando. Tu pergunta. Ali tá gravando. Ele pegou ela ali? Não pegou. Tá. Acho que tem que Fora ali, ó, também tem que aparecer. Tá, vou perguntar. Tá, eu vou fazer pergunta. Por que se declara inocente, Maria? Porque a intenção dela era matar meu irmão. Ela pediu. Objeção. Ela tá depondo. Calma. Ela tá depondo. Não. Ela não pode fazer. Ela não pode declarar as intenções da minha cliente. Tá bom. Ela não tem Vou essa falar noção. que tá ali gravado pela cidade. Não, tu pode falar de ti. Tu é a Maria. Tá, porque Ela me pediu pra abrir o forno, pra colocar meu irmão lá dentro, por isso ela tá engordando ele. Se eu não empurrasse ela, quem iria ser cozinhada era ele. Tá. Maria, outra pergunta da defesa. Ela te forçava a trabalhar forçadamente, E a cozinhar também. cozinhar.
Ela forçava o seu irmão a se alimentar mesmo contra a própria vontade? Sim. 5 vezes todo dia. Bolo, doce. Todo dia era bolo. Todo dia era bom. Não tinha, pra ti não tinha horário de descanso, Pra mim era era biscoito com intermitente. suco. Ó, mais uma, que era falta de alimentação Não inadequada. faz. É a pergunta, só pergunta. Tá. Termina da pergunta. Já perguntei. Bom, Tá, agora a defesa vai descansar. E não é ataque, é a acusação. Né? Só um minutinho. Eu vou terminar o depoimento dela e daí a gente vai descansar e abrir de novo as perguntas, pode ser? Depois já abrir pergunta. Maria, o que tu comeu hoje da manhã? O que que fez de manhã? Eu não comi porque eu tava na delegacia. Aí eu Encarou o personagem. Maria, é verdade que a minha cliente dava frequências de alimentação para vocês? só pro meu irmão. Pra mim era 90% cozinhando e 10%. Não é verdade, Maria, que a minha cliente te ofereceu ensinar a cozinhar? Sim. Não é verdade que ela estava te ensinando a fazer os doces e as guloseimas que ela tanto prezava no trabalho dela? Sim. Não é verdade que você auxiliava nas tarefas domésticas da casa? Eu era obrigada, na verdade. Sim ou não? Mas a gente vai voltar um negócio. Não. Ela não auxiliava nas atividades de casa? Não, Maria fazia tudo sozinha. Eu estou falando com a Maria. Eu também sou Maria. Maria, é verdade ou não é verdade que você auxiliava nas tarefas domésticas? Não vai te defender. Vamos aí, né, A Maria está falando que ela não ajudava nas tarefas domésticas. Eu era obrigada. Ela me obrigava, ou fazia, ou eu fazia. Desculpa, Maria, a resposta é sim ou não, tá? Sim, Ajudar Você auxiliava nas tarefas domésticas, sim ou não? Eu era escrava. É sim ou não, cara? Sim. Descansa a minha defesa, se quiser de novo. Não vou perguntar pro... Não, pra mim Claro, tem que Eu não chamei o João para depor. Se a defesa quiser chamar o João para depor, ela tem que chamar. Eu não vou Vou chamar. chamar o João pra depor. não quer. A acusação descansa. Vai voltar? Não. Então a testemunha descansa também, vai. Vamos abrir agora pro... Vamos abrir pro Agora eu já abri a pergunta. Pessoal, Acho que só recebi aqui, o Pablo estava perguntando primeiro, antes da Maria. Então, Pablo, por favor. Pois eu tenho uma pergunta para a acusação. Pois foi encontrado em uma investigação por meio da perícia da polícia militar e federal. Tu pode fazer pergunta, tu não pode apresentar a evidência. Quem apresenta a evidência é a defesa. Beleza. Foi apresentada uma perícia por meio da Polícia Federal que foi encontrado como escondido dentro da residência de Dona Júlia, né? Dona Lourdes. Ok. Foi encontrado um cômodo onde era guardado utensílios para conter pessoas, em específico algemas, correntes e tinha chicotes e também itens pontiagudos afiados como uma espécie de facas que eram usadas para o aprisionamento do réu. João, quero saber Dona Lourdes fazia com estes utensílios, pois não são utensílios usados para confeitaria ou cozinha. Eu sou a primeira pessoa que estou apresentando essa evidência, certo? Então, é a minha fala que vale, tá? Quero deixar claro. Quando a polícia chegou na casa de Dona Lourdes,
Essa porta estava fechada e João não estava lá dentro. Essa porta, esse cômodo, ele é fechado a 7 chaves. A única pessoa que tem essa chave é a Dona Lourdes, era no caso, a Dona Lourdes que está morta. A Dona Lourdes fazia, sim, ela tinha um quarto de entretenimento sexual. Mas isso é a vida privada de Dona Lourdes. Os réus nunca tiveram acesso a esse quarto. Até porque eles não tinham a chave. Certo? Defesa. Está nos autos do processo. Está nos autos. Está nos autos do processo. Mais um ponto contra a Dona Lourdes. Ferramentas pontiagudas, facas, Tem quase. Chicotes. Um tá do meu lado, outro do meu lado. não tem nada a ver com confeitaria. Como eu não sei o que aconteceu lá, eu tô apaixonada, né? Não, Tem tudo que- bem, vocês você têm que ser imparcial. Até o final é imparcialidade. Tu defende? Termina a tua defesa? Vou relembrar. Vou reutilizar a defesa então. Vou relembrar. A defesa tá tentando insinuar e manchar a moral da minha cliente. Mas o que a minha cliente faz em 4 paredes no quarto dela é da vida dela. Como eu disse e repito, os réus nunca tiveram acesso a esse quarto com objetos de cunho sexual que a minha cliente fazia no tempo pessoal dela. Fique bem claro, os réus nunca tiveram acesso. Maria. Então como é que eu Eles não sabem, ele falou que deu um relatório da polícia. A polícia que entrou lá no caso. Sim. Tá, mas e como é que as crianças... A polícia teve que arrumar, eu falei, eles não tinham acesso à chave. Tá, mas e como é que as crianças já sabiam? Eles não sabiam. Então, por que Relatório tava da no polícia. Não estava no depoimento deles. Não tava A defesa não apresentou. Tu tá escutando todo mundo, Calma, e agora isso aí? Me chamou ao tempo. Chegasse aqui, a gente tá sendo... Eu tô quieto. Maria, pergunta. Ó, teve uma hora que tu falou que a Dona Lourdes estava com a guarda deles. Como que ela conseguiu a guarda em tanto pouco tempo? Porque se for, tipo assim, em cidade, já leva um tempão. Imagina numa floresta que não tem quase nada. Sequestro. Como que ela conseguiu a guarda deles? A guarda, a tutoria familiar, ela é imediata. No momento em que é registrado a situação da criança, no momento em que é registrado a situação da criança ou do adolescente de abandono, a guarda tutelar dessa criança é feita pelo Estado de forma imediata, visto que tem residências familiares que abrigam, sim, crianças de cunho temporário. Então, por tempo limitado, por tempo indeterminado, mas de imediato. Então, se aparecer mágica, daí eu falei na minha defesa. Na minha apresentação eu falei, ela estava registrada no DECA como acolhimento familiar. Ela tinha se proposto a aceitar essas crianças na casa dela. Sim, aí a defesa parte do pressuposto seguinte: se ela tem a guarda, né? Por que tá fazendo cárcere privado? Cerceando a liberdade? Amém. Mas em nenhum momento. Se tem a guarda, não precisa pegar o João e botar dentro de uma cela. Ou acorrentá-lo. E como que sabia que eles foram abandonados? Eles foram encaixados pela polícia na casa da minha filha. Mas como que eles sabiam que eles foram abandonados? Sendo que eles só largaram as crianças na floresta. Só largaram na floresta. E o depoimento, as As crianças largaram, mas como que Tá, é que Mas ela não pegaram,
Ela disse que não pegou a guarda das crianças. Como? Então, Faz como tudo. ela pegou a guarda das crianças? Tá. Aí vem uma outra. Pessoal, gente. Eu vou fazer a pergunta no grupo. Agora eu pergunto. Pessoal, tem mais uma pergunta. Eu quero fazer uma fala do coisa e responder a Melanie. Então, o Eduardo, a defesa falou aqui que por que estava havendo cárcere privado desses jovens se ela tinha tutoria legal. A única evidência de cárcere privado é o depoimento de Maria e João, que foram os assassinos da minha cliente, da Dona Lourdes. Dona Lourdes Ai, que dó de alegar isso. da Mesmo não residência. estando lá. E mesmo que Eu apresentei isso, amor. Eu apresentei isso. quem apresentou foi a mídia. Apresentou que ela... Se tu não vai usar da nossa história que a gente tá contando na narrativa, não fala nada. Sim, A Melanie perguntou o que, Melanie? Como é que eles sabiam que eles foram abandonados, deixados na floresta? Eles foram encontrados na floresta, sozinhos, à noite, e eles não sabiam voltar pra casa. Ponto. Tá no registro, tá no boletim de ocorrência. Eles não foram expulsos de casa. Os pais levaram ele na floresta. Aí tem uma. O que caracterizou o abandono de parental. Parental, que aí a dupla defesa, entendeu? Além de os dois serem abandonados por pai e mãe, que simboliza negligência parental, Guardas celulares. né? A que culminou com eles chegarem nessa casa. Não somente a bruxa, ou a velha, ou a Dona Lourdes é culpada. Não difame a minha cliente. Mas ela não é uma bruxa. os pais também serão colocados no artigo da lei. Por negligência, no ECA e no Código Penal de abandono de incapaz. Vamos finalizar? Pessoal, vou fazer a minha apresentação de acusação, ele vai fazer a apresentação de defesa e a gente vai votar, certo? Vocês viram aqui hoje a defesa tentando prejudicar o nome da a imagem da minha cliente social, a imagem social da minha cliente. O que foi provado aqui, que era uma confeiteira bem estabelecida na sociedade, que estava registrada no abrigo de crianças abandonadas, que fez, de fato, o abrigo dessas crianças que estavam em situação de rua, que estavam com fome, que estavam abandonadas por seus pais. A defesa não conseguiu concluir que a minha cliente era de fato uma bruxa. Foi mostrado para vocês que os argumentos difamatórios da defesa em chamar minha cliente, Dona Lourdes, bem estabelecida na sociedade, uma senhora que precisava de auxílio em casa, que abrigou essas crianças e pediu para essas crianças ajudarem nas tarefas de casa, que não bateu nessas crianças. Eu estou argumentando. Que não bateu nessas crianças, que não infringiu a liberdade dessas crianças. A única evidência que a gente tem dessas crianças é o testemunho da Maria, a defendente aqui, que assassinou a minha cliente, sem a minha cliente levantar um dedo para ela. A minha cliente que estava tentando ajudar a Maria no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento econômico, mostrando para a Maria como se faz os doces, ensinando para ela como se faz a comida, como se cozinha, como se usa o forno. Em nenhum momento a minha cliente deixou a Maria de forma não observada. A minha cliente estava de forma integral na residência. A Maria fazia as comidas de forma monitorada e supervisionada. Até porque a Maria disse, ela não deixava a gente sozinho. Ela não deixava a gente ir embora. Ela estava sempre presente. Uma senhora presente na vida dessas crianças. Então, a acusação
propõe a prisão da Maria e do irmão dela por 30 anos, sem condicional, por assassinato de uma senhora indefesa que abrigou-os na sua casa, que ensinou, não pode falar, que ensinou-os, que ajudou-lhes e que prezou pela segurança deles. Espero que vocês tenham consciência no voto de vocês e que vocês entendam a diferença entre argumento e notícias inflamatórias, argumentos inflamatórios que a defesa fez aqui durante esse processo. Senhoras do júri, nobre colega, já dizia o advogado, vocês ouviram a acusação dos meus dois clientes, dois menores, inocentes, que saíram desesperados, perdidos na floresta, primeiro por negligência dos pais, que vão pagar sim, e principalmente encontraram uma casa que parecia acolhedora, mas não era nada de acolhedora. Era uma armadilha pela uma senhora que, por premeditação, utilizou doces, atraindo os dois menores. E se ela era tão acolhedora, por que cárcere privado ao João, sem liberdade de nada, forçando sua irmã trabalhando de sol a sol? Por ela mesma falou que só comia pão e água enquanto seu irmão engordava para ser alimentado. Né? Então, além disso, foram privados, está na lei, Código Penal 138, pena de 1 a 8 anos de prisão. E se for maltratos mental, isso aqui mexe com a mentalidade mental, social e cerceamento da liberdade, aumenta a pena. Aí fica até 30 anos de prisão. Essas duas crianças vão ter traumas, sequelas a vida inteira por essa prisão. Né? Não vão ter liberdade, vão ficar traumatizados. Então eu peço que vocês reflitam se essa senhora que era dita, entre aspas, boa para a sociedade, ou era simplesmente ela atraía esses dois jovens para utilizar de maneira escusa. Reflitam sobre isso. Está lá no Estatuto da Criança, no ECA. Né? Toda criança tem direito à educação, à liberdade, expressão, alimentação e saúde. Eles não tiveram. Tanto pela negligência lá no início dos pais, como essa senhora que cerceou. Cercear é podar a liberdade. É ficar preso. Peço que reflitam. E deem a nota. Eles vão julgar, né? Eles vão julgar. Então reflitam e sejam mais justos possíveis. Pensem nas crianças. Tá, gente, vocês têm... Não dá pra aplaudir, gente. Não dá. Não, estão aplaudindo a acusação, porque foi aplaudir a defesa. A defesa que ficou mentindo aqui e começou a repetir coisa que não tem prova. Pessoal, vocês têm 5 minutos pra conversar e decidir, certo? Por voto, se a gente vai deixar a Maria como culpada ou como inocente. A minha cliente não estava sendo julgada. Quem estava sendo julgada era os irmãos, que assassinaram a minha cliente. Como é que julgou o outro? É exatamente o que eu estou falando. A minha cliente não estava sendo julgada. A defesa falou que a minha cliente devia ter sido presa pelo Estatuto da Criança, não sei o que mais, mas a minha cliente foi lesada aqui. Ela foi assassinada. Então, vocês têm 5 minutos a partir de agora para conversar, se quiser, e pensar na defesa de vocês. Tá? Já tá com